O nosso bate-papo de hoje é com a atriz Roberta Rodrigues. Nascida e criada no Morro do Vidigal, ela veio contar um pouco pra gente sobre sua carreira. Oi, Roberta, obrigada por ter vindo no nosso programa hoje. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. Que bom. Conta um pouco pra gente sobre como é que começou a sua carreira, a escolha da profissão, como é que é a sua participação no Nós no Morro, como você começou. Explica um pouquinho pra gente como é que foi. Então, eu sempre fui atleta, né? Eu comecei a fazer nado sincronizado com 6 anos de idade, porque meu pai conseguiu para mim uma bolsa. Assim, não tinha passava nada na minha cabeça em relação a ser atriz. Eu sempre fui a engraçada da família, né? E eu sempre fui a que descontraía nos lugares. E quando eu completei 14 anos, o meu pai conheceu a Paloma Riani, que hoje em dia é preparadora da Globo, é uma atriz excelente também. E aí, meu pai é mecânico, né? E aí ele foi consertar o carro da Paloma, conversou com ela, falou, não, eu dou aula de teatro. E meu pai, eu tenho uma filha, não tem como arranjar uma bolsa para ela? Aí eu fiz 1 ano no Teatro de Ipanema, me apaixonei loucamente, mas eu não tinha condições de pagar depois de 1 ano para continuar no curso. Aí meu pai conheceu o Daniel Hertz, que é do Atores de Laura, Companhia Atores de Laura. O Daniel me deu mais 1 ano de bolsa, fiz no ano seguinte. E aí quando acabou eu fiquei meio perdida, decidi sair da natação, porque eu já estava ali há muitos anos, e assim, eu treinava muito, não tinha tempo de nada, para fazer nada, eu já estava me saturando. Aí minha mãe foi cozinhar para o curta-metragem Jeito Brasileiro de Ser Português, do Nós do Morro. Ela foi e falou, ai, minha filha, ela tem que vir pra cá, pro Nós do Morro. E eu fui lá, fiz o teste, passei. E, assim, foi muito louco, porque foi amor, assim, onde eu descobri, era literalmente a minha ideologia, né? Porque eu fiz teatro nesses outros lugares, não que não tenha sido maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas, mas era assim, é muito engraçado, porque eu era minoria em questão de tudo, assim, de classe social, a única negra, e eu não me sentia totalmente à vontade nesses lugares. Não pelas pessoas, são maravilhosas, mas sei lá, alguma coisa faltava. E quando eu entrei no Nós do Morro, assim, foi como se fosse um encontro perfeito, assim, e eu mergulhei de cabeça. E aí, qual foi o seu primeiro trabalho como atriz mesmo? O meu primeiro trabalho como atriz foi essa peça lá do Teatro de Ipanema, com a Paloma Riani, né, que foi uma colagem de vários espetáculos. Depois eu fiz a peça lá no Laura Alvim. Aí no Nós do Morro, assim que eu entrei, eu fui convidada para fazer um clipe. E foi meu primeiro contato assim, com a câmera mesmo, né? E eu falei, caramba, eu acho que eu nasci para isso, é o que eu amo, o que me dá tesão. E o primeiro trabalho, foi Cidade de Deus. Que no primeiro ano de teatro, fui chamada para fazer um teste para um filme, não sabia qual era, ninguém sabia. E assim, eu chegava na Fundição Progresso, tinham 300 meninas. E eu achava aquilo tudo um saco. Eu falava, ai meu Deus, eu não quero fazer cinema. Eu não tinha noção do que era cinema. E a Kátia me ligou e falou, Roberto, tem como você vir aqui na Gabinal, que é lá na Cidade de Deus? Falou, ó, você passou, você vai fazer a Berenice. Aí eu falei, ai que ótimo. Tipo assim, um ótimo, o que eu vou fazer? Como é fazer cinema? Aí cheguei pro Guti Fraga. Falei pra ele, Guti, eu não sei o que é cinema, eu acho que eu não quero fazer mais, eu acho que vai ser horrível. O Guti tá louca, você passou por um filme maravilhoso, que é a Cidade de Deus, e tal, Katia Lund, Fernando Meirelles, e eles vão ser os diretores. Eu falei, como assim eles vão ser os diretores? E a gente já tinha uma intimidade com eles muito grande, até demais, né? E aí eu fui, assim, literalmente, foi o que eu descobri que eu mais amo fazer, que é cinema, assim. Eu filmei a Berenice, a preparação incrível com a Fátima Toledo. Hoje em dia muita gente critica a Fátima, mas eu agradeço muito, assim, foi a pessoa que me ensinou a mergulhar a fundo e voltar das minhas loucuras. Foi a pessoa que me fez descobrir que a gente tem de tudo um pouco dentro de si, e aí você só vai ativando e desativando, né? Porque todo mundo tem o bom, o mal, o escroto, legal, tem tudo dentro de você. Basta você ativar, você que tem o livre-arbítrio para escolher. E foi assim, é como se eu tivesse um portal. E a gente não tinha noção do que ia ser o Cidade de Deus. A gente não tinha noção do que era fama, do que era ganhar dinheiro, até porque a gente não ganhou dinheiro. Eu ganhei R$3.500 para filmar o Cidade de Deus. Todo mundo fala assim, nossa, isso é um absurdo, hoje em dia a gente acha um absurdo. Mas assim, para mim era o cachê da minha vida, primeiro trabalho. Era tão prazeroso estar ali, né? E a gente não sabia o que era isso, o que era fama. A gente não sabia o que era esse universo. E a gente acreditou naquele roteiro que era maravilhoso. E aí veio Cidade de Deus, a gente fez Cidade de Deus, que se transformou numa loucura. Eu acho que o cinema hoje é antes e depois Cidade de Deus.
E eu, assim, eu me sinto privilegiada de ter feito parte desse filme. Foi um momento onde eu descobri, assim, para que eu vim no mundo, assim, de verdade. E assim, eu imagino que você tenha passado muitas dificuldades, né, nesse meio artístico. A gente não tinha grana e ter que fazer teste. E eu sempre fui uma pessoa muito independente, assim. E aí eu falava, caramba, não tenho um centavo, cara, eu vou ter que pedir meu pai. Isso sempre é uma coisa que me incomodou. Porque as pessoas acham que é fácil, né? Hoje em dia as pessoas falam, foi tudo muito fácil, nossa, apareceu ontem. Não, a gente batalha pra caramba. De estar ensaiando horas lá no Nós do Morro. A gente ensaiava de manhã até de madrugada. E não tinha grana, não tinha apoio, não tinha patrocinador. Mas né? Você acha que ainda hoje existe muito preconceito com os atores que vêm da favela? Olha só, ainda hoje existe preconceito, independente de atores que venham da favela. Isso para mim é muito preocupante. Hoje, o ator da favela é moda. Tudo no Brasil só dá certo quando vira moda. Negro virou moda depois de Cidade de Deus. Até aí, antes de Cidade de Deus, negro não era moda. Usar black não era moda. Era vergonhoso. Você entrava no shopping e as pessoas te seguiam. Você anda atrás de alguém, a pessoa olha para trás para ver se você vai roubar. São várias coisas que você cresce com aquela informação que é preocupante, assim. Que bom que eu tenho meu pai e minha mãe para esclarecer as coisas para mim. A gente vive na senzala ainda, né? A favela é a senzala, não acabou. A escravidão continua. Você vê, assim, as coisas na sua cara e a gente tem que fingir que não existe, sabe? Para poder chegar num ponto onde você possa reivindicar. E é isso que eu faço, assim. É que nem quando eu entrei para a Rede Globo, todo mundo falou, você vai fazer uma empregada? Eu falei, vou fazer, até porque minha mãe já foi empregada doméstica. Eu falei, eu não vejo problema em ser uma empregada. Ah, mas toda negra só faz empregada. E eu sempre tive aquela frase na minha vida que é, se você não pode com eles, junte-se a eles. Sempre fui respeitada ali dentro, eu não posso chegar e falar, eu sofri preconceito dentro da Rede Globo, que é mentira, ou me olhar estranho, ou me tratar diferente. Pelo contrário, eu acho que eu sou até bem mimada lá dentro. Hoje em dia eu descobri que assim, eu conheço todo mundo, sabe? Assim, de uma forma que eu cheguei sem puxar saco de ninguém, sem sentar no sofá, como as pessoas falam que existe. Mas, assim, pela minha batalha, acho que pelo meu jeito de ser, não sei. Mas é muito difícil você ser olhado diferente, você saber que você só vai fazer um teste se tiver escrito assim. Eu até falo isso agora no documentário que estreia hoje, do Cidade de Deus, 10 anos depois, que é muito engraçado. Eu sou a atriz Roberta Rodrigues, mas aí quando é um personagem, eu posso ser a advogada negra ou a babá negra ou a empregada negra. E tudo tem esse parêntese, né, do negro. É muito louco isso, porque eu venho do lugar, eu sou nascida e criada no Morro, onde a gente não se vê por cor, sabe? Onde você não namora um garotinho porque ele é preto, porque ele é branco. Pelo contrário, a gente é muito desprendido disso. E no Nós do Morro, eu fiquei muito mais desprendida disso. Assim, eu já tinha tido já tinha recebido essa informação antes, porque quando eu fazia natação, eu era a única negra do nado sincronizado em geral do Brasil. Olha, devia ter ganho uma medalha, né? Isso há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. E aí, depois eu ia para as festinhas, eu era a única negra, das minhas amigas. E fui para o Laura Alvim, eu era a única negra. No Teatro de Ipanema, eu era a única negra. Eu queria falar sobre a Maria Vanúbia, né? Que foi seu último sucesso, que os bordões estavam na boca de todo mundo na rua. Queria saber como é que foi para você ter estourado, assim, se você esperava esse sucesso todo. Como é que foi na sua vida pessoal esse estouro que foi, né, a Maria Vanúbia? Então, desde quando eu comecei a trabalhar fazendo novela e tudo, eu nunca quis ser a pessoa que na primeira novela estourou. Que eu acho isso muito louco, eu acho que deve ser muito complicado você lidar, porque quando você chega ali dentro, é uma outra realidade, você tem que aprender a se adaptar naquele lugar, você tem que aprender a olhar para a câmera, era uma coisa que eu falava assim, não quero saber disso, mas você tem que aprender a se colocar para a câmera, para a luz, saber o tempo certo de falar, tudo, é toda uma questão. E foi maravilhoso a Maria Vanúbia ter vindo agora, nesse momento, que é um momento onde assim, eu me sinto bem mais segura, onde eu conhecia todo mundo, onde eu me sentia assim... uma pessoa respeitada ali dentro, mas ao mesmo tempo com um personagem onde ele não tinha para onde ir. Mas a gente começou a criar as coisas assim, a minha mente não parava e a Maria Vanúbia ela virou uma entidade de verdade. Era uma coisa que me possuía, que é engraçado, às vezes eu não tenho lembranças de alguns flashes, porque quando eu botava roupa, eu me transformava, a minha atitude mudava, o meu pensamento mudava, a minha mente começava a fluir muitas coisas. E quando eu tirava a roupa, eu não conseguia mais fazer isso.
eu mergulhei de cabeça, assim, eu falei, ou essa mulher vai ser amada, ou as pessoas vão achar incrível, ou as pessoas vão odiar o meu trabalho, porque eu estava um passo do estereótipo. Era estereotipada, mas ela, ao mesmo tempo, eu humanizei ela de uma forma que eu não sei o que aconteceu. E aí virou a loucura que foi Maria Vanúbia, que assim, eu fico muito feliz que no final eu pude humanizar ela. As pessoas, é muito louco, assim, a Maria Vanúbia foi ao mesmo tempo a transformação também, assim, nunca eu fui tão assediada. Foi um momento onde eu descobri que a minha privacidade totalmente foi embora e foi uma coisa que me assusta, assim, uma coisa que às vezes me deixa sozinha, eu fico solitária, assim, fico com uma carência muito grande, porque eu gosto de estar com os meus amigos na rua, à vontade, de ficar largada, sabe? Se tiver um pagode eu amo ir ao baile funk, eu amo estar nas coisas normais da vida. Então, foram os dois lados. Eu senti o sabor do sucesso, ao mesmo tempo agora eu sinto o sabor de você literalmente perder sua privacidade. E outro sucesso agora que você tem, que está cada vez também crescendo mais, é a sua banda, né? A Melanina Isso, Carioca. Melanina. Como é que você faz para conseguir conciliar a banda com o seu trabalho de atriz, cada vez crescendo mais? Como é que é essa agenda? Cara, só tenho uma palavra, Deus, porque ele é maravilhoso, é quem me conduz, assim, de verdade, é quem me deixa de pé, porque, caramba, tiveram dias, assim, de eu não acreditar que eu fosse conseguir chegar no show, que é um momento onde eu lavo a minha alma, de verdade, na época da novela, assim, um momento onde eu tinha de libertação, de realmente jogar tudo fora, o estresse de tudo, do assédio, tudo. É um momento que eu tô no palco, assim, de verdade, como se eu tomasse um banho e saísse renovada. E sempre concilia, é incrível. Quando eu boto assim, eu olho, às vezes as datas todas se batem, eu vou começar agora a gravar de novo. As datas estão todas batendo, eu falo assim, não, Deus, vai acontecer alguma coisa e eu vou conseguir, porque eu quero muito ir pra esse show, eu preciso muito, o senhor sabe, eu só quero meu trabalho e tal, tal. Cara, acontece coisas incríveis que muda o horário, muda o dia e eu vou. Aí eu acho estranho quando eu tô fazendo só um trabalho, já é uma coisa que me incomoda. Eu tenho que fazer 3, 4 trabalhos juntos, que é uma coisa que eu fico muito louca, excitada, assim, sabe? Nervosa. E eu me sinto melhor. Legal. Roberta, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Por ter conversado, mostrado um pouco da sua vida pra gente. Obrigada a vocês. Esse foi mais um bate-papo. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo sábado. Deixa se envolver, deixa se envolver, deixa se envolver, vem, deixa se envolver, deixa se envolver, deixa se envolver, deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer.